Convido os irmãos aqui a abrir nossas Bíblias. Livro do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Nós vamos proceder à leitura a partir do versículo 6 desta profecia. Livro do profeta Malaquias, assim nos diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 6 do capítulo 1. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis um coxo ou enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomaram veste entre vós e feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta, mas desde nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas oferendas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Lembra os irmãos até o verso 14. Malaquias, como todos nós sabemos, ele foi o último dos profetas e viveu numa terra profundamente desolada, entre um povo que, desde a sua liderança, conforme pode-se observar, até o mais humilde desta nação, andava longe de Deus. Tanto que essa profecia ela é introduzida com uma palavra muito forte, muito pesada, no versículo 1, quando diz lá: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Tão solene é esta profecia, tão grave é o modo como Deus vai lidar com o problema da nação de Israel. É uma palavra forte, é uma palavra de advertência à nação. O propósito do profeta não era outro senão de conclamar esta nação que estava abatida, desanimada, uma comunidade que vivia na terra prometida após o exílio. E o profeta conclama esse povo para uma renovada disposição em servir ao Senhor. Ao mesmo tempo que ele anuncia a vinda do julgamento do Messias. Essa profecia provavelmente ela foi escrita entre 458 a 433 a.C. Pois bem, no texto que lemos aos irmãos, o profeta inicia dizendo: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. É uma afirmação bastante contundente, uma declaração inquestionável. O filho honra o pai, é o natural, é o que se esperava. Da mesma forma como os servos, de fato, também têm respeito pelo seu senhor, ou honra o seu senhor. Essa primeira afirmação do profeta diz respeito a laços que envolvem a afeição, como de um filho para com o pai, e é por isso que ele diz que o filho honra o pai. E no segundo momento, ele diz que uma outra relação diz respeito ao modo como
o povo haveria de demonstrar amor por Deus da mesma forma como o servo obedientemente respeita, honra, dignifica o seu Senhor. Enquanto que a primeira expressão envolve a relação do povo no sentido de afeição, tal como um filho relaciona-se com o pai, por outro lado, no segundo instante, no segundo momento, ele fala também da maneira como um servo deve proceder para com o seu Senhor, se não de uma forma respeitosa, como diz o próprio texto. E é a partir daí, então, que Malaquias acusa a sua geração, acusa Israel de uma ingratidão inegável. Tomando essas duas figuras como base, ele diz, então, que se esperava de vocês como filhos, e o modo como o pai de vocês, o modo como Deus cuidou de vocês, o mínimo que se esperava de vocês é respeito para o seu pai, ou para com o seu pai. Como foi que Israel retribuiu ao Senhor, ao amor gracioso que Deus devotara para com essa nação? O amor de Deus, o profeta, então, volta-se para a ingratidão do povo. E ele faz um contraponto. Por um lado, ele diz que Deus revelou o seu amor através do modo como ele cuidou da nação de Israel. Mas como é que a nação de Israel respondeu ao Senhor com um total desrespeito? Isso veremos no Pedro. Malaquias ainda fala sobre uma profanação abominável que estava acontecendo no ato mais nobre, mais profundo de relacionamento de Deus com o povo, que é o ato de adoração. Então, o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como o símbolo de fé da nossa igreja. O breve catecismo, na sua pergunta, reporta exatamente que o fim principal do homem é a glória de Deus. E a adoração, ela é exatamente o momento em que Deus é glorificado de forma coletiva. Ela é a expressão, não de um momento, mas a expressão de uma vida que devotamos ao Senhor. E é exatamente o culto que estava sendo deturpado e desonrado. Exatamente pelo modo como a congregação de Israel procedia diante do Senhor no ato de culto, é que se percebe esse grave pecado da nação de desonra para com o Senhor. E é por isso então que o profeta começa com essa colocação. Uma vez que é natural que o filho honre o pai e o servo ao Senhor, Deus então questiona: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para você? Então observe que a linguagem é bastante solene. É o momento onde Deus chama o povo a um ajuste de conduta. E ao fazer, então, ele revela aqui o que nós queremos intitular essa noite, que havia alguns sinais que caracterizavam uma profunda decadência na relação do povo para com Deus. E esses sinais se percebiam exatamente no ato de culto, no ato público de culto. Então o tema nosso é exatamente considerar esses sinais que refletem a decadência do culto a Deus. Não são poucos os cultos realizados em toda a nossa nação e no mundo de uma forma geral. Mas a pergunta é: será que são todos os cultos que cultuam de fato a Deus? Todos os cultos estão revestidos da dignidade que merece o nosso Deus, de amor que nós devemos ter para com Ele? Essa pergunta será respondida no contexto da própria passagem. E então o profeta vai agora listar aqui a maneira como essa nação revelava a sua profunda decadência espiritual, como o culto estava em decadência. E a primeira marca de uma decadência de um culto é exatamente quando a própria liderança ela deixa de honrar e respeitar o Senhor. Observe que é exatamente para esse ponto que o profeta chama essa nação. Desde o versículo 6 do verso 7. E o filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes. Ele vai falar primeiramente a cúpula, aqueles que têm a responsabilidade na condução do culto. E ele fala dos sacerdotes que desprezavam o seu nome, conforme o final do versículo 6. E inclusive eles cinicamente diziam: vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Não estamos entendendo o que o Senhor está dizendo. E aí no verso 7 ele prossegue dizendo: eu então vou pontuar onde vocês sacerdotes estão me desrespeitando. Vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado. Os profetas ou sacerdotes sabiam da prescrição do culto, que era o culto digno de Deus ser honrado e glorificado. E ele diz: pois bem, vocês esqueceram as prescrições, vocês têm oferecido a mim um pão imundo. E ele continua dizendo: nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível.
Então, o princípio de uma decadência de um povo, de uma época e de uma religião, é exatamente quando a cúpula, quando a própria liderança começa a brincar com, quando não leva Deus a sério. E é exatamente isso que nós vemos. Observe bem, os sacerdotes tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus. Eles se tornaram profissionais da religião, sem fidelidade à palavra, sem relacionamento, sem vida com Deus. Eles tinham se corrompido doutrinal e moralmente, de forma doutrinária e moral. Eles faziam, na verdade, o contrário do que as prescrições de Deus eram dadas para esse público, que vocês estão oferecendo como imundo, e sabem que eu não tolero isso. Eu prescrevi isso. Na verdade, a teologia dessa época estava divorciada da vida prática dos próprios sacerdotes, dos líderes religiosos. Eles chamavam a Deus de Pai, pois essa é a primeira linguagem que o profeta usa. Vocês são meus filhos, e o filho não deve honrar o pai. Então, nós vamos dizer que eles chamavam a Deus de Pai e Senhor, mas não honravam, nem respeitavam como tal. A apostasia ela começa sempre na liderança da igreja. E aqui estamos vendo exatamente isso. Eles, inclusive, cinicamente perguntam: nós não sabemos onde é que está errado. Por que o Senhor não tem nos ouvido? E Deus não diz: vocês esqueceram as prescrições intencionalmente. Eles estavam errados e não admitiam. Eles eram cegos, endurecidos e cauterizados em sua própria consciência, conforme a própria indagação que fazem a Deus. E esse é o grande problema quando a religião está em decadência. É quando a teologia desemboca no desvio moral dos líderes da igreja. Sabemos certamente que o liberalismo, o sincretismo, a ortodoxia morta desemboca numa vida relaxada. Então, a primeira maneira de você observar a decadência de uma igreja, de uma religião, é exatamente num culto que não honra e não glorifica a Deus. Mas, por outro lado, essa geração de liderança também não queria permanecer sem neutra. Eles diziam: nós não sabemos o que está acontecendo. Mas, na verdade, eles eram responsáveis pelo estado caótico aqui, aquela geração chegou. Isso então significa dizer que a vida do líder é a vida da sua liderança. E os pecados do líder, na verdade, conduzem ao pecado de da liderança. Líderes apáticos produzem crentes mundanos e vazios, crentes omissos, e começa pela liderança religiosa. E aqui eu não quero descer a pormenores, mas é possível que enquanto eu falo, você deve lembrar do estado caótico em que a nossa nação está vivendo. E eu me refiro aqui àqueles que se titulam de evangélicos. E grande parte disso é por um grupo significativo de líderes que são donos de igreja. E a vida moral desses homens não é digna de ser citada e descer a pormenores. É a decadência da religião. É bom lembrar que Deus está muito mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Ou seja, você não deve se esconder atrás de uma posição que você exerce, mesmo dentro da igreja de Deus. Você não estará imune a pecados tão graves de uma rebeldia contra Deus como havia na época do profeta Malaquias. A vida, então, é mais importante do que o seu trabalho. Piedade é mais importante do que a atividade religiosa. Vida com Deus é mais importante do que o desempenho nas atividades eclesiásticas. E aqui a nossa palavra é toda a liderança da igreja. Mas não para por aí. Vejamos o segundo momento em que o profeta fala de algo mais que revelava a decadência do culto naquela época. Isso vemos ainda no verso 6 e no mesmo verso 7. Observe que, primeiramente, eles falam de que não sabiam. Eles perguntam: em que nós temos desprezado o Senhor? Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? No final do verso de número 6. E aí Deus então vai apresentar aonde é que eles haviam desprezado. Então, outro problema de um culto que desagrada a Deus, ou de um culto que começa a perder a sua capacidade de adoração verdadeira, a decadência do culto revela-se quando nós racionalizamos o pecado. Aqui observe que eles estão racionalizando, tentando explicar o que não poderia ser explicado. São dois perigos então que Malaquias apresenta aqui. Ele fala exatamente o perigo de praticar o pecado sem perceber. Ou pelo menos eles dizem que não estavam sabendo onde estavam errando. O profeta Malaquias então denuncia o pecado como se estivesse num tribunal,
como Deus chamasse o povo e apresentasse ao povo a razão pela qual eles estavam sendo julgados. A acusação era feita e eles não honravam a Deus como Pai. Essa era a acusação. Eles não amavam, não respeitavam e não honravam a Deus. E eles perguntam: onde é que nós temos falhado? Aonde é que nós temos deixado de honrar? Aonde é que nós temos profanado? Isso é um processo de decadência espiritual. Quando nós perdemos a percepção de nos envergonhar pelo pecado e racionalizamos o pecado. O perigo, então, é também de não aceitar a repreensão divina. Uma coisa segue a outra. Primeiramente, eles queriam justificar aquele estado caótico que estavam apresentando diante de Deus. E, em segundo lugar, eles não aceitavam que, de fato, estavam errados. Daí porque chamamos do perigo da racionalização com relação ao pecado. Eles tinham olhos fechados. Os corações desse povo estavam, de fato, endurecidos. E eles educavam dizendo: em que desprezamos nós o teu nome, conforme o versículo 6, em que havíamos profanado o Senhor, conforme o versículo 7. No passado, Caim ofereceu a Deus um culto indigno de Deus. E ele foi repreendido. Mas em vez de mudar, o que ele fez? Foi segundo o seu coração. E Deus havia dito a ele: olha, Caim, se você proceder bem, mas sempre serás aceito. Vai, pois, faça o correto. E o que ele faz? O Caim estava com o seu coração cheio de amargura, de ódio. E ele, não podendo atacar a Deus, ele então ataca o seu irmão, feito a imagem e semelhança de Deus. Ele então tentou explicar. Caim ofereceu um culto a Deus, mesmo maquinando e praticando mal no coração. Caim, na verdade, tentou esconder o seu pecado. É um grave problema na religião quando nós começamos a explicar as falhas. Pecados não se explicam, como diz o hino. Pecados se pagam, e Cristo pagou por nós, ou por mim, como diz o hino. Queremos justificar as ações. E da mesma forma como Adão e Eva, sempre achamos alguém em quem for a culpa. A culpa é dele ou é dela, são das circunstâncias. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Não é? São as expressões que caracterizam esse procedimento de racionalização do pecado. Os filhos dos sacerdotes de Eli, chamados Hofni e Finéias, também foram destruídos porque profanaram o culto divino. E isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 4. Deus alertou Eli 3 vezes acerca do pecado dos seus filhos, porque eles estavam fazendo a obra de Deus, mas eram adúlteros, conforme o texto sagrado revela muito bem isso. Eles oficiavam no altar, mas conforme o próprio Deus diz no texto lá, eles eram, na verdade, filhos de Belial. Eles carregavam a arca da aliança, mas ao mesmo tempo estavam praticando a imoralidade sexual. É por isso mesmo que no contexto lá diz que Deus reprovou eles. E a reprovação de Deus significou morte de Hofni e Finéias. Trouxeram maldição sobre o povo de Deus, em vez de bênção, em vez de vida. Racionalização do pecado. Outro exemplo bíblico do Antigo Testamento: Coré, Datã e Abirão foram mortos, porque, segundo o texto bíblico de Números capítulo 16, diz lá que eles obedeceram um fogo estranho ao Senhor. O culto não tem como ser bem tempo. Ele é culto, ele é anátema. Culto não é show, nem entretenimento para agradar a preferência daqueles que vêm à igreja com esse propósito. Deus estabeleceu princípios para o culto, e esses princípios devem ser obedecidos rigorosamente. Transgredir esse perigo corre, transgredir esse princípio corre um grave perigo de ser rejeitado por Deus, como esse culto foi rejeitado por Deus. Mas a racionalização do pecado é uma evidência da decadência do mundo. Caminhando um pouco mais, o profeta continua falando ainda. Na parte final do verso 8, 9 e 10, ele diz assim: ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de mal o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Uma outra marca de um culto que Deus despreza, de uma decadência do culto, é quando nós misturamos
iniquidade e impureza com a coração. E é exatamente esse ponto que Deus chama a atenção da nação de Israel. Deus acusa-os de iniquidade associada ao ajuntamento solene, como ele disse por boca do profeta Isaías, também um contexto muito parecido com este. E o que vemos aqui é que o povo estava tendo uma vida impura e ao mesmo tempo corria com o tempo para adorar, para servir a Deus. E o que nós observamos aqui é que Isaías, ou que o profeta Malaquias, primeiramente diz que a vida do adorador era mais importante que a oferta que ele trazia. E Deus havia rejeitado esses adoradores e, consequentemente, havia rejeitado a sua oferta. No livro do profeta Ageu, o profeta Zacarias, tinham conseguido motivar o povo para reconstruir o templo de Islã. Mas era mais fácil reconstruir o templo, a casa de Deus, do que viver no nível ou na exigência que está na casa de Deus. Os sacerdotes estavam oferecendo, conforme o texto diz, um culto imundo. Eles estavam profanando o santuário do Senhor. A oferta era um reflexo de quem de fato eles eram, porque eles iam como imundos para o templo. Eles não se purificavam. E então Deus diz: eu não aceitarei. Aliás, há uma linguagem aqui muito forte, quando ele diz no verso: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. E no verso 10 me diz aqui: tomar houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse de pau do fogo do meu altar. Trazendo para uma linguagem atual, seria o seguinte: o que você está fazendo aqui? Eu te chamei aqui. Você é estranho. Deus está dizendo. E mais do que isso, ele diz: quem dera alguém tivesse impedido que você for dentro do templo para me servir. Porque quando vocês vêm à minha presença, vocês vêm com impureza misturada. Então a oferta desse povo era a expressão exata do coração deles. Não só a oferta era imunda, não só o pão era imundo, não só o sacrifício era inaceitável a Deus, mas eles próprios, como adoradores, Deus não percebia. Então a vida deles estava tão contaminada quanto a oferta que traziam para o altar. Era tão profana e obscena aos olhos de Deus quanto era a própria oferta. Eles também eram assim. E esse é o ponto. O culto, como dissemos, é um culto e não pode ser amado. Os princípios que regem o culto precisam ser emanados da palavra de Deus. E o que aconteceu é que eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham as prescrições, porém ignoraram-nas todas. Mas o profeta continua ainda revelando outra realidade de um culto que estava em decadência. E o culto de decadência também é um culto onde oferece a Deus as sobras e não as primícias. Observe que é exatamente isso que é dito no verso 8, 9, 13 e 14. No verso 8, Deus diz: quando trazeis animal seco para o sacrificar, não é isto mal, e quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal. Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai ao favor de Deus que ele nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor. Versículo 13. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é Deus. Observe a que ponto a nação de Israel chegou. Entregavam a Deus o dilacerado, o desprezado, o desprezível, o coxo, o aleijado, o cego, o que estava em estado de putrefação, doente. E eles traziam para Deus. E Deus dizia: eu vou aceitar isto. E Deus, inclusive, usa a figura e diz: pega isto, na mesma proporção como você tem cuidado para com a minha adoração, mantenha esse mesmo padrão para com os governantes de vocês. Você faria isso para com o governador da sua cidade? Você se apresentaria ao seu rei, levando para ele o pior? Ora, e como você quer que eu receba isso de você?
Então veja bem aqui, quando chegou a decadência do culto na época desse profeta. Então por isso Deus diz, faça isso então ao teu governador. Malaquias então aqui é enfático afirmar que Deus não aceitará nada menos do que o melhor. É melhor então não oferecer sacrifício do que oferecer sacrifício em vão. Os sacerdotes estavam trazendo para Deus, conforme diz o verso 8, animais cegos, coxos e enfermos. Eles estavam trazendo para Deus, conforme o versículo 13, um animal dilacerado. No versículo 14 diz que eles traziam um animal defeituoso. Eles estavam oferecendo a Deus o pior que eles tinham, o resto, o emprestado. Eles estavam trazendo até mesmo a carniça. Essa prática era contrária a toda a orientação bíblica de culto veterotestamentário, até mesmo porque esse culto e tudo que era usado, ele estava apontando para o melhor de Deus, estava apontando para Jesus Cristo. E como poderia apontar para Jesus Cristo no mundo, o coxo dilacerado não serve? Que contradição da religião de Israel. A que ponto chegou o povo? E é por isso que essa afirmação no início do verso 3 é importante. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, deve ter a honra para comigo. Se eu sou senhor, deve ter o respeito para comigo. E esse povo é povo de Deus. Deus não está falando aqui a estrangeiros, a nações pagãs. Ele está falando exatamente do povo, significando o perigo que todos nós, como povo de Deus, incorremos em cair numa profunda decadência espiritual. E essa decadência se revelará no ato de adoração a Deus, quando traremos a Ele não das primícias, mas o que sobra. Mas contudo eles pensavam, ora, para Deus qualquer coisa serve. É a chamada filosofia de Roboão, que não tinha ouro para repor o que havia sido levado, usava prata ou bronze, porque afinal de contas, na filosofia roboânica, para Deus qualquer coisa serve. Aí Deus diz, pega qualquer coisa e oferece para quem governa você, para o teu patrão, para o dono da empresa que você trabalha, você paraíso. Eles retribuíram o amor com descaro, essa é a realidade. Mas a verdade incontestável é que Deus não aceita nada menos do que o melhor. Já observe que Deus diz no verso número 9, diz o Senhor dos Exércitos, agora pois suplicar em favor de Deus, que Ele nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não aceita nada menos do que o melhor. Não é um segundo lugar, é primícia de coisa. São as primícias. E o povo estava fazendo o contrário. E é exatamente por isso que o profeta Malaquias ergue a sua voz e diz, Deus não aceitará esse tipo de culto vazio. Deus não aceita o culto formal, hipócrita. Deus não aceita o culto fraudulento. Observe exatamente isso que ele diz. Vocês prometem uma coisa, mas fazem outras. Deus não aceita ofertas que procedem do coração distante. Em Malaquias, ou por boca do profeta Malaquias, Deus diz que ele não pode ser enganado por sacerdotes, porque Deus vê o nosso coração. Antes de ver o bolso e o gasofilacho, Deus vê o nosso coração. Na verdade, esse povo que tinha o melhor, trazia o pior. Veja que ele acusa no verso de número 14, pois maldito seja o enganador que tem um animal sadio, o melhor no seu rebanho. Promete, mas oferece o pior. E ele diz, você pensa que eu vou ser enganado por isso? Você sabe que eu conheço você, sei do seu coração. Prometi umas premissas, conforme diz o verso número 14, mas traz o resto. Mas Deus não é Deus de resto. Eles estavam roubando a Deus nos dízimos e pensavam que não estavam sendo justos. No capítulo 3, o texto muito conhecido, no verso 8, Deus fala isso. Vocês estão me roubando, inclusive, nos dízimos e nas ofertas. Isso significa dizer que é possível até contribuir para a obra de Deus e ser enganador de Deus. Porque Deus sabe as motivações que vai em nosso coração. Não é o legalismo, não é porque sobra, mas é o nosso coração. E Deus enxerga o nosso coração, como enxergou o coração de Caim, tanto quanto de Abel. De Caim, Deus rejeitou o coração que não estava focado nele, e recebeu o coração de Caim, porque tinha ele como alvo. Tanto é verdade que o alvo de Caim não era Deus, que ele ficou ofendido, porque Deus não recebeu ele.
Sim, Deus tem direito de rejeitar o que ele não gosta, porque Deus é Deus. Malaquias diz também que Deus não pode ser enganado pelos sacerdotes. E os sacerdotes tentavam iludir, porque eles sabiam o que era melhor. Eles tinham conhecimento, porém empregavam o pior para Deus. De forma semelhante, há um exemplo também no Novo Testamento, de um casal muito conhecido, chamado Ananias e Safira. Casal que estava lá na igreja primitiva, e que lembra segundo a narrativa bíblica do texto de Atos, capítulo 5, é que eles tentaram enganar a Deus. Eles já tiveram parte do que eles estavam e disseram a Pedro que estavam dando tudo. Por isso foram sentenciados à morte. Satanás encheu o coração dele, diz o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 5. E diz, na verdade, o que está no coração de vocês é que Satanás encheu o coração para mentir ao Espírito Santo. Muitos ainda hoje tentam enganar a Deus, trazendo ao altar o que dizem ser o dízimo, mas na verdade está vendo que o valor que depositaram no gasóleo de Pilatos é semelhante àquele que Jesus Cristo refere com relação àquela viúva pobre. Eles davam grandes quantidades, ricos, porque era do que sobrava. Mas aquela viúva deu tudo o que tinha. A Bíblia diz que Jesus viu uma mulher viúva trazendo aquela oferta, e ele afirmou que ela deu muito mais do que os ricos que depositavam grandes quantias, porque eles depositavam tudo que sobrava. Jesus ainda continua olhando para nós, para ver de fato qual é a motivação das nossas atitudes na igreja, seja ela no dizimar, seja ela no dar oferta, seja ela no trabalhar para a glória do Senhor, no cantar no coro da igreja, em dirigir uma sociedade. Deus está vendo o seu coração. Assim como lia o coração dos profetas, lia o coração dos sacerdotes, e enxergavam nele um desvio de conduta. Mas prosseguindo, o profeta não para por aí. E podemos ainda contar com outro sinal de decadência nessa época, é porque eles honravam mais aos homens do que a Deus. Observe que essa é a acusação que Deus faz duas vezes. No versículo 8 ele diz isso exatamente. Acaso terá ele agrado em ti e será procurado? Referindo-se ao governador. Ele diz, ora, apresenta o que vocês oferecem para mim, o enfermo e o corpo, entrega para o teu governador. Ou seja, vocês sabem respeitar o governador. Vocês respeitam aqueles que são seus pares, iguais a vocês. Porém, não respeitam a mim, que sou o seu Deus, o seu Senhor, o seu Criador. Essa mesma acusação acontece no versículo 9. Ele diz que eles estavam suplicando o favor de Deus, mas com aquele sacrifício nas mãos, Deus não recebia eles como pessoa. Em outras palavras, eles honravam mais os governadores, mais os seus governantes, do que o próprio Deus. A que ponto chega a decadência do mundo? E temos mais respeito num local qualquer do que dentro de uma igreja. E ter mais reverência em qualquer outro ambiente do que a própria igreja. Estava acontecendo isso. No ato mais nobre e importante, que era a oração pública. Basta você ver o quanto que nós comportamos bem quando estamos em ambientes, tipo teatro, quando tem uma determinada peça, diante de um coro, onde tem uma orquestra tocando ou cantando, um silêncio. Há uma cultura de respeito. E ao final de cada apresentação, aplauso de reconhecimento, de respeito. Mas chega na igreja, aonde é que está o nosso coração? E é na visão, não do Antigo Testamento, mas aquela visão do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo diz, que oferecemos nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aonde está a tua cabeça, a tua consciência agora? A disposição para adorar, para manter os olhos abertos, para não perceber quanto tempo está levando essa mensagem. Isso reflete o teu coração. E Deus estava lendo o coração do povo. Isso foi bem. Vocês respeitam alguém como vocês vivem. Vocês veneram e honram os líderes de vocês. E a mim é o que sobra. É o que lacerar. Qual tem sido a nossa disposição na adoração? Como vai o seu coração exatamente agora? O quanto de atenção você deu desde o início dessa mensagem? E como você pode estar trabalhando no seu coração? É o reflexo do estado atual. E quão importante é quando Deus está falando. Assim Deus diz a vocês, falando ao povo, vocês estão para provar. Eles honravam mais aos homens do que a Deus. O povo estava tendo mais respeito com as autoridades políticas
do que com o Senhor dos Exércitos. Aliás, há uma tendência comum de bajular líderes, principalmente políticos. Respeitamos. Mas a Deus, não que Deus queira ser bajulado, mas eu digo que é um espírito comum. Porque afinal de contas é autoridade. Mas Deus é de qualquer forma. O povo era mais articulado na bajulação dos homens públicos do que na oração a Deus. Eles não tinham coragem de ofertar ao governador, ao prefeito, ao líder, ao rei, aquilo que eles estavam levando para dentro da igreja. Eles honravam mais aos homens do que a Deus. E essa, lamentavelmente, tem sido uma realidade dos dias atuais. Existe mais reverência diante dos homens em certos ambientes do que diante de Deus quando Ele fala. Há mais reverência pela maneira como nos portamos. E eu posso ir mais longe. A maneira como nós nos vestimos em certos ambientes públicos. No vestir, o modo como somos articulados na palavra, na postura. Mas chegou na igreja de qualquer jeito. É a filosofia romana. Para Deus, qualquer coisa serve. Observe que nós estamos muito distantes da acusação que Deus fazia contra o povo de Israel. Vocês respeitam mais os homens do que a Deus. Há mais temor dos homens do que de Deus em muitos corações. O povo buscava os favores de Deus, mas não queria agradar a Deus. Se um governador não pode agradar daquilo que afronta ele em sua dignidade como líder, o povo deve dizer, mas Deus aceita o coxo, o aleijado, o enfermo, o animal cego. A oferta que trazemos das mãos revela de fato o nosso coração aonde está. A nossa oferta é, na verdade, uma radiografia do nosso inferior. A nossa disposição, o modo como nos vestimos para vir à igreja, o modo como nos portamos no culto, reflete exatamente o estado da nossa alma, diante daquele a quem devemos prestar culto. Observe, nós estamos aqui falando do ambiente de culto da época, como ambiente agora. Mas havia algo mais que revelava a decadência do culto. E esse outro aspecto é que eles ofereciam um culto inútil. Observe o verso 10. Tomara ofertas entre vós quem feche as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Ele diz, eu não tenho prazer nisto. A inutilidade. Um culto, um processo decadente, ele é inútil. Ele não atende a Deus. E pior, ele suscita a ira de Deus. Traz juízo de Deus, a inutilidade de um culto que não cultua a Deus. E no versículo 11 ele prossegue dizendo, mas desde o nascimento do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, eu não sou um Deus só de vocês. Não pensem vocês que podem me manipular dentro desse tempo. Eu sou exaltado e reconhecido na minha glória no universo inteiro. As nações glorificam a mim. O povo estrangeiro respeitam a mim. Mas vocês, com quem têm intimidade, ou vocês intimidade comigo, não confundam a intimidade com o desrespeito a mim. Ele diz, eu sou respeitado. Eu sou dignificado pela minha glória entre todas as nações da terra. Eu não sou exclusivo de vocês que estão vivendo e agindo dessa forma. É a palavra do Senhor. Oferecer então um culto inútil a Deus. Quando Deus não tem prazer no ofertante, ele consequentemente não aceita a oferta. Como lembrando, ele rejeitou a oferta de Caim ao passo e recebeu a de Abel. Deus disse por intermédio do profeta Isaías, lá no capítulo 1, verso 13, não posso ou não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação. E lá no verso 13 ele continua dizendo, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, observe que essa palavra ao profeta Isaías é mesmo que está acontecendo aqui. Deus já disse isso na época do profeta Isaías. Ele não tem como suportar iniquidade, um mundo de horrores no coração do seu quando está fora do tempo. Quando você entra aqui, não dá para associar. O culto é muito mais do que esse ato, é uma vida. E a vida do povo na Isaías já estava profanando o Senhor fora do tempo. Ele diz, eu não posso suportar, eu me nojo disso. Você se aparenta como um santo, mas na verdade o seu coração está longe de mim.
Mas o profeta Amós, nessa mesma linha de pensamento, disse em nome do Senhor, lá em Amós capítulo 5, verso 21 e diante. E ele diz assim: aborreço e desprezo as vossas ofertas, as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cantos, porque não ouvirei melodias na tua lira, antes corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Mas ele continua dizendo, e agora por boca do próprio Jesus Cristo, em Mateus 15, verso 8, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Paulo, nessa mesma linha, nos advertiu em Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso coração. Então observe que Deus sempre deixou claro, em todas as épocas, por todas as gerações que passou na terra, do seu zelo, e ao mesmo tempo, o quanto ele percebia a iniquidade associada a ajuntamento. E ele dizia: eu não suporto o cântico, eu não suporto o ajuntamento solene, eu não suporto o sacrifício. Deus não se agrada de sacrifício propriamente dito. Mas ele diz: esse ato revela onde está o coração de Deus. Mas o profeta não para por aí. Há algo mais que ele tinha a falar sobre a decadência do culto. E outro aspecto que nós observamos é que o culto em decadência é um culto enfadonho. Observe o que ele diz no versículo 13. E dizeis ainda: e cansei, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Essa afirmação é muito forte. Que canseira! Quando desprezamos o culto divino, sentimos canseira e não alegria na igreja. Quando fazemos as coisas de Deus na contramão da vontade dele, encontramos não prazer, mas enfado. Não comunhão, mas profunda desilusão do próprio. O pecado de fato cansa, abate e entristece. Fazer a obra de Deus relaxadamente também cansa. Um culto sem temor espiritual cansa. Quando o culto é desprezado, uma pessoa vem à igreja e fica empatada. O culto passa a ser um tormento, em vez de ser um prazer, em vez de ser um deleite. A pessoa fica empasteada com o culto. O culto passa a ser, de fato, algo desprazeroso. Não é agradável. É por isso que muita gente procura chegar no culto e fazer alguma coisa acontecer. Tem que fazer figureta no culto, tem que pôr uma música no meio da mensagem, tem que pôr algumas pessoas fazendo gestos, porque ouvir Deus falar, quando o coração está distante dele, é cansativo. O tempo não passa, a mensagem é longa. Precisamos ter motivação correta no culto, porque o culto é feito para a glória de Deus, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 31. Há um grande perigo de se acostumar com o sagrado. 1 Samuel, capítulo 4, é uma grande advertência. Cuidado de acostumar. Cuidado para você não enfadar, de cansar de Deus. A geração de Malaquias, conforme observamos no próprio texto, e a acusação de Deus, estava bocejando enquanto o culto estava acontecendo, resmungando acerca da duração do culto. E ele dizia: que canseira, não vai terminar aqui. Estou cansado. Mas Deus diz: na verdade, eu estou cansado de vocês. Quando vocês estão indo, eu já me cansei. Aliás, Deus disse: antes de você chegar, eu já não queria nem que você pusesse o pé. Não é isso que ele diz. Ah, quem dera, alguém interpusesse entre mim e vós, de maneira que você não entrasse no templo, diz o Senhor. Porque você já veio cansado, eu já estou cansado desse tipo de culto que não agrada a mim. É uma acusação muito séria. Quando nós desprezamos o culto divino, há um repúdio muito contundente de Deus. Ele rejeita o ofertante, ele rejeita a oferta. Deus rejeita a oração, Deus rejeita a vida errada. Deus não atende a clamores de quem está enfadado dele. Em vez de Deus ter trazido esse culto, ele próprio diz: isso para mim é um mal, eu estou cansado de sofrer isso. Enquanto o adorador chegar à conclusão de que é cansativo, Deus diz: de você, eu estou cansado. Quem só requereu cuidar de seus atos? Deus estava dizendo isso na época do profeta. E por fim, a decadência do culto se expressa
Estamos limitados ao poder de Deus, entender que Deus é só o nosso Deus, e é dentro da nossa redoma, e é do nosso jeito que Ele aceita, então Ele vai ser desagradável de nós, Ele tem muito o que fazer. Mas olha o que Deus diz, no versículo 5 Ele diz, no próprio capítulo 1, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Observe o versículo de número 11, mas desde o nascente do sol, até ao poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazido as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E o verso 14, pois maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Observe a expressão que se repete nos 3 versículos. Grande rei, grande entre as nações, e sou o Senhor também fora de Israel. Quando deixamos reconhecer a majestade de Deus, Ele chama outro povo para entre outras nações. Ele não fez isso com a nação de Israel. Chamou para ser glorificado. Chamou para que a nação de Israel fosse luz das nações. E o que a nação fez? Foi aquela uva brava, amarga, depois de estachada e cuidado. Deus levanta. E a história do povo de Israel é exatamente a história dos seus siglos. O momento em que Deus traz nações estrangeiras, aprisionam-nos, levam-nos para o cativeiro, para mostrar quem era Ele. E esse é outro ponto. Deus não é propriedade de um povo, de um grupo, de uma igreja, de uma denominação. Ele não é apenas Deus dos judeus. Ele não é apenas o Deus da nossa igreja, mas Ele é o Senhor do universo, como é dito no próprio profeta. O seu nome é grande, como diz no versículo 5, olha o que ele diz aí. O meu nome é grande fora dos limites de Israel. Deus, na verdade, chama os seus eleitos das nações. Ele julga as nações, Ele rejeitou Israel. Israel não frustrou os planos de Deus. Em outras palavras, você pensa que eu preciso desse tipo de culto, que vocês saem para dar dele? Eu já me dou em você e vou levantar outro. Se você não me adorar segundo a beleza nessa cidade, não há problema, eu tiro você. Você não tocará na minha glória. Eu não vou ficar suportando você. É o que Deus está dizendo à nação de Israel. E de fato Deus revelou que não suportou a nação. Escravizou-a completamente. Quando deixamos de cumprir os propósitos de Deus, Ele levanta outros para ocupar o nosso lugar. Não há pessoas insubstituíveis na obra de Deus. Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Nós que precisamos da oração. Deus é Deus. Independente do tempo de nós. Nós não somos nada sem Ele. Então, ato de adorar é algo muito solene, muito importante, muito sério. Deus é perfeito em si mesmo. Toda a glória tem em si próprio. A nossa obediência ou desobediência nem acrescenta, nem diminui a sua glória. E Deus está dizendo que eu não vou suportar, porque a minha glória está contida aqui. Se eu não for honrado aqui, eu levanto. Dizer a palavra de Deus, até as pedras Deus pode levantar. Quando a igreja deixa de proclamar, Deus levanta pedras. Quando o povo de Deus deixa de honrar, Deus traz ímpios, converte-os, transforma-os para servir e adorá-lo na beleza da sua santidade. Para concluir, irmãos, podemos dizer que em nenhum segmento da vida, o princípio bíblico da sementeira e colheita é mais verdadeiro do que na adoração. Aquilo que não é plantado também é separado. Cuidemos para que o nosso culto não seja um culto que desagrada a Deus, para que o nosso culto não apresente aspecto de uma profunda decadência. O culto é inútil quando ele não visa honrar a Deus. A adoração é inútil quando ela é menos do que o melhor para o nosso Deus, quando trazendo do corpo para levar o que nos sobra. A adoração é inútil quando Deus se tornar algo banal, trivial para nós. E respeitamos mais os homens lá fora do que Deus na sua glória. O culto é inútil quando se sente pesado, quando ele se torna para nós um enfado. A adoração que não vale a pena será substituída. Deus levantará outros para que ele seja glorificado. Deus espera ser honrado pelo seu povo, pela grandeza do seu próprio caráter,
pela grandeza do seu ser. Mas se o povo que não tem estudado o seu governador ousar trazer a oferta impura, Deus haverá de desprezar e rejeitar. Aquele que diz o profeta Isaías, que considera as nações como um pingo que cai do balde e reduz a nada os príncipes. Esse é um Deus que vai receber qualquer coisa da nossa adoração, qualquer modo de viver. Deus ainda espera ser honrado pelo seu povo. E eu diria que a força propulsora de toda adoração é amor a Ele. É o amor. Deus requer ser temido como Senhor, honrado como Pai e amado como marido. Qual é o ponto comum na linha mestra de tudo isso? O amor. Sem amor, o temor é um tormento e não há honra é a falta de amor a Deus. Se nós amamos, foi a primeira proposição dele. O filho honra o pai, ama. Se não tivermos amor, os mandamentos do Senhor serão penosos, disse Jesus Cristo. Mas para aqueles que os amam, os seus mandamentos não são penosos. Não é canseira, não é enfado servir aquele que por nós se entregou. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor de Jesus Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos leva a amar. Que a resposta do nosso culto a Deus seja evidência clara do amor que nós temos para com Ele. E nós revelaremos o nosso amor, não um culto que apresente esses sinais de pregamento, mas um culto que de fato seja digno do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses, aquele dia de quem todo joelho que haverá de dobrar. E neste pensamento, nos curvamos reverentemente para oferecer o melhor do culto que se chama